Clínica Dr. Luiz Rasante. Olá, eu sou o Dr. Luiz Rasante e esse é o programa De Bem com a Vida. É um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês e hoje é o terceiro e último dia que eu vou estar falando sobre a minha experiência de quase morte, a EQM, que eu passei há uns 6 anos atrás e que eu aprendi muito, né? E consegui voltar sem sequelas. Como eu disse para vocês, o que tinha acontecido, vou fazer um resuminho muito rápido aqui do que eu senti. E senti uma dor estranha na cabeça, liguei para um médico que se formou comigo, que é neurocirurgião, e ele estava perto de casa, que eu sou de Santo André, estava num hospital muito próximo, Dr. Jorge Moscardi, muito agradecido sempre a ele. E ele falou para ir lá e fui lá rapidamente e depois acabei fazendo um exame e descobri que tinha tido um AVC, um acidente vascular cerebral hemorrágico, e tinha ficado já com umas sequelas. E quando fui fazer a ressonância, entrei em coma já dentro da ressonância, fui para um outro mundo, fiquei 45 dias em coma e quando voltei, aliás, fui para esse outro mundo e falaram que eu já podia ficar por lá, que o meu karma já estava cumprido. Muitas pessoas têm perguntado o que é karma. A gente entende como algumas dívidas que temos ainda aqui no planeta para resolvermos, e como eu já tinha resolvido minhas dívidas, já podia ter ficado por lá. E eu quis negociar e falaram que tudo bem, que iam negociar, e consegui uma negociação de poder voltar, e voltei para o corpo. Bom, até aí eu já tinha contado, então quando eu voltei para o corpo, quase não conseguia falar, mas me lembrei dessas coisas que tinham acontecido, pedi para gravarem, né, para minha esposa que estava ali do lado o tempo inteiro, para gravar o que eu estava falando. E eu ainda lembrava mais uma coisa, que esses seres tinham me falado que tinha um evento acontecendo no planeta, que depois eu fui descobrir que era Covid, porque não sabia nem o que era, porque tinha sido um pouco antes um mês antes da Covid, né? E aí quando voltei foi muito difícil, porque tinha perdido muito peso e estava com 45 quilos só, perdi muita massa muscular. E então meu filho, que se chama Arthur, e agora ele já é quase médico, porque decidiu na época que aconteceu tudo isso fazer medicina, me ajudou muito, me deu uma dieta de 5.000 calorias por dia, arrumou um personal, um profissional de educação física para fazer exercício diariamente, e eu acabei fazendo fonoaudiologia com uma profissional da área também, para poder voltar a falar. Se você fica 45 dias em coma, você volta sem conseguir fazer quase nada, não conseguia falar, não conseguia fazer absolutamente nada. E tinha uma coisa interessante, que eu não sentia os pés. Eu estava desencaixado. Eu estou usando esse termo desencaixado para não falar que eu estava desencarnado, porque eu estava quase desencarnando mesmo, desencaixando mesmo. E eu não sentia os pés. Então eu tive uma experiência que teve uma das minhas especializações que eu fiz, que foi anatomia patológica na Santa Casa de São Paulo aqui. Eu aprendi muito lá, e tinha um professor lá que se chamava Dr. Walter Maffei, Walter Edgar Maffei, e ele era muito especial, era um ser assim desses que são muito especiais, que vêm de vez em quando para esse mundo aqui. E ele na época ensinou a gente a usar um ácido que é produzido pela parede do estômago, que se chama ácido clorídrico. E ele ensinou como usar esse ácido, porque ele falava que isso é um acontecimento genético das pessoas não terem essa fabricação desse ácido no estômago, e também depois de uma certa idade as células vão se modificando dentro do estômago e vão parando de produzir esse ácido, né?
E como eu tinha aprendido na antroposofia que o ácido, o sabor ácido, ajudava a encaixar os corpos espirituais, né? Que na antroposofia Rudolf Steiner falava que nós temos alma e espírito. Ele falava que era diferente a alma do espírito, que todos os animais têm alma. Eles têm sensações, eles têm emoções, tem ciúmes, tem raiva, tem tudo. Os cachorros têm tudo isso, os gatos também. Mas nós tínhamos algo a mais, que era o eu, que é o espírito, e esse eu, essa nossa parte espiritual que o animal ainda não tem, é que teria que comandar tudo nesse nosso veículo aqui, nesse nosso corpo, né? Mas o que a gente vê hoje em dia é que a parte aí espiritual do nosso eu não está conseguindo comandar o corpo físico de ninguém, pelo que a gente tem visto hoje em dia. E é interessante que eu me sentia desencaixado mesmo, então não tinha sensibilidade nos pés. E como os pés, na parte plantar, na parte de baixo do pé, na planta do pé, ele tem uma inervação muito importante ali, porque é ali que a gente percebe o equilíbrio. Então, se você começa a desequilibrar e tombar para um dos lados, né? O pé lá embaixo sente isso, a sensibilidade do pé, e avisa o cérebro para você corrigir a postura. Então você acaba destombando daquele lado porque você percebeu que estava ali. Como eu estava sem pé que eu digo é sem a sensação do pé, eu andava assim, né? Caindo para cá, caindo para lá, não conseguia me fixar no chão, porque não estava com a sensibilidade dos pés. Eu não sabia se isso tinha sido pelo acontecido que eu tive do AVC, do derrame. Mas aí eu lembrei então que desse médico da Santa Casa que falava que o ácido clorídrico ele ajudava aí a digestão, os processos digestivos, e lembrei da antroposofia que o Rudolf Steiner falava que o ácido ajuda a encaixar os corpos espirituais. E aí eu comecei a tomar o ácido novamente. Isso tem que ser prescrito por médicos, porque é muito pouquinho que tem que se tomar, uma gota, e esse ácido que a gente usa é diluído em 50%, então tem que procurar um médico para se fazer isso, né? E aqui nós temos os telefones aqui. O telefone fixo é 11 4229 3366, que esse é o da minha clínica, se vocês precisarem de alguma informação sobre consulta, alguma coisa. E o celular da própria clínica, que é o WhatsApp, é 96810-2230. Vocês também podem acessar e terem mais algumas informações. E é interessante que depois que eu comecei a tomar esse ácido, eu senti o pé encaixar. E eu fiquei eufórico, né? Eu falei, meu pé voltou para a família. Eu falei, agora estou sentindo o pé de novo. Pronto, meu equilíbrio melhorou, porque encaixou lá embaixo. Eu falo encaixou, espero que vocês estejam entendendo, porque quando a gente está indo embora, a gente vai desencaixando. E aí isso ajudou a voltar a encaixar esses corpos que não são físicos, são extrafísicos, no corpo físico. Então, isso foi uma coisa muito importante. E além disso, também esse meu filho me ajudou com uma dieta hipercalórica, de 5.000 calorias por dia, para voltar a ter corpo, para voltar a fazer um corpo, porque eu fiquei sem corpo, eu precisava refazer esse corpo, né? E exercício físico também, com um profissional da área, que me ajudou muito e me fazia muita musculação, porque eu precisava voltar a ter músculo, porque eu perdi muita massa muscular. É isso que acontece quando a gente fica nesses processos aí, a gente vai perdendo massa muscular, e para recuperar músculo só tem um jeito, é fazer peso. Não tem jeito, você tem que ativar os músculos levantando peso mesmo, porque se não fizer isso, não volta os músculos, né? Então isso foi uma coisa muito importante, e a partir do momento que eu senti que encaixou esses corpos espirituais,
a mente também voltou, porque aqui também estava desencaixado, porque o que acontece é isso, a cabeça fica desencaixada também, e aí a gente não consegue ter raciocínio, não consegue pensar nessa vida aqui, né? Nessa vida que eu digo é nessa vida no planeta, né? Então isso foi uma coisa muito interessante e, e uma vivência muito importante também, porque essa vivência eu trago até hoje e depois de fazer todos esses tratamentos, eu comecei a andar mais corretamente, meu cérebro começou a voltar e eu continuei fazendo a, a ginástica de musculação e aeróbica e uma série de coisas e também alimentação. Quer dizer, para fazer um veículo novo, um corpo novo, a gente precisa ter uma certa ajuda muito importante de todos os profissionais que trabalham nessa área, né? E como eu tinha essa vivência toda da medicina, isso me ajudou muito também a procurar todos esses profissionais. E tinha também as pessoas que continuaram me ajudando. Tem um médico que é urologista aqui de São Paulo, chama Dr. Moacir, e ele já ia no hospital me ajudar fazendo lá o Mahikari, que é uma energização que se faz, que é japonesa, que se faz no corpo, e ele fez isso vários dias no hospital quando eu estava em coma. E depois eu fui fazer esse curso de Mahikari com ele, com o Dr. Moacir. Um abraço, Dr. Moacir, muito obrigado por tudo. E isso também foi uma coisa fantástica, porque depois eu pude ver durante esse curso quantas pessoas que tinham voltado a ter consciência depois de um coma, alguma coisa desse tipo que eu tive, com esse tratamento que é feito com o Mahikari. É uma das coisas muito importantes. E todos os medicamentos que eu tomei, eu já tinha feito uma pós-graduação de medicina quântica, que a gente usa medicamentos que são feitos com uma energia quântica mesmo, né? E isso também vou trazer profissionais para estarem falando, para a gente fazer aqui um bate-papo sobre como esses medicamentos foram descobertos, como foram feitos, que hoje é feito com aparelhos que são israelenses. Os israelenses têm muitos aparelhos que eles têm uma tecnologia assim fantástica para medicina, para todas as coisas. Então tem medicamentos que são feitos agora é medido no corpo energia de tudo, do cérebro, do olho, do sangue, dos hormônios, de qualquer coisa, e depois essa energia que foi calculada, que foi medida em todos os órgãos, é colocada em um líquido e esse líquido é energizado com a energia desse órgão. Então o que você faz? Se você tem lá um problema cardíaco e o coração não está funcionando adequadamente, você dá a energia original do coração, isso é só um exemplo, e esse órgão pode voltar a funcionar adequadamente por conta de ter passado a vibrar na frequência original, que era original antes de acontecer a vivência aqui no planeta, porque essa vivência no planeta, de alguma maneira, ela acaba fazendo uma modificação muito grande cada vez que nós recebemos alguma agressão na vida, agressão não só física, mas uma agressão mental, verbal, emocional, e a gente recebe agressões a vida inteira, desde a nossa infância até a fase adulta. Isso vai ficando dentro do nosso corpo físico. Eu falo do corpo físico porque é no corpo que nós guardamos. Por isso que sempre que uma pessoa chega numa consulta,
de homeopatia, por exemplo, a gente sempre procura, a pessoa fala assim, eu tenho uma doença tal, passei a sentir uma coisa assim, o assado a partir de tal época. Eu falo, aconteceu alguma coisa nessa época relacionada a isso que você passou? Eu tive um evento que aconteceu. Eu falo, você perdeu alguém, morreu alguém da família? Aí hoje escutei uma pessoa falando, minha mãe morreu nessa época. Pronto, era a coisa que desencadeou todo o processo, porque foi uma vivência muito importante e aquilo ficou uma marca importante que a pessoa nunca mais conseguiu lidar com aquilo. E a gente tem medicamentos para conseguir fazer isso, para conseguir modificar esse estado de alteração que a pessoa ficou. E nós temos também equipamentos que podem fazer isso. Um dos equipamentos que ajudam muito nisso foi desenvolvido por um italiano, falei disso já nas primeiras vezes, que se chama REAC, REAC, e esse equipamento ele fabrica uma radiofrequência, como se fosse um computador que fabrica uma radiofrequência. A gente usa pontos auriculares, porque esse médico também estudou medicina chinesa, e a orelha é um painel, um sistema onde você pode acessar todos os órgãos do corpo, e a partir disso nós podemos fazer então esse tratamento via auricular, que é feito na orelha com esse equipamento que se chama REAC. E o primeiro ponto, a gente usa um ponto só, que ele faz uma otimização neuropostural. Tudo aquilo que a pessoa sofreu de agressão fez com que o corpo ficasse contraturado de um dos lados e ficasse com uma assimetria, uma diferença de simetria de um lado para o outro. Isso é muito comum, nós medimos a assimetria que as pessoas estão durante a vida toda. Tem pessoas que estão com 2 dedos de diferença quando sentam, de um membro, de uma perna para outra. É interessante que a língua, por ser também um órgão muscular, também fica com uma assimetria. Quando nós fazemos a primeira aplicação, que é um ponto só, a língua já se modifica e volta ao normal, porque a língua ficou alterada, ficou contraturada por conta de todas os bullying que nós sofremos na infância e as broncas que nós levamos também, né? Não fale assim, não coma assim, não faça desse jeito. E isso vai fazendo com que a língua vá ficando contraturada. E após esse primeiro ponto ser feito, a língua já descontratura, a pessoa já sente, porque eu faço o paciente prestar bastante atenção como a língua está antes de fazer o primeiro ponto. E aí depois que eu faço, falo, prestou atenção na língua, agora o que aconteceu? As pessoas falam, nossa, parece que agora ela largou assim, ela ficou relaxada. E aí a gente mede também como que está essa assimetria corporal. E essa assimetria também se desfaz, a pessoa volta a ficar do tamanho certo. Tudo isso sendo reações por conta de todos os traumas sofridos que fizeram essa assimetria, tanto de todos os músculos do corpo. E é lógico que tudo isso repercute muito nos problemas que as pessoas têm aonde? Na coluna vertebral, tanto a coluna lombar quanto a coluna cervical, que é aqui do pescoço, e por isso que as pessoas têm contraturas, têm hérnias de disco nos discos intervertebrais, porque a coluna é formada por 30 e poucas vértebras, e entre as vértebras tem um disco cartilaginoso que, se a musculatura ficar contraturada, a musculatura que está em volta da coluna paravertebral, ela vai prensar esses discos e, como ele é uma cartilagem, ele vai acabar fazendo uma projeção, e essa projeção vai tocar uma raiz nervosa, um nervo, e isso é que vai causar então a ciatalgia, dor no ciático, ou cervicalgia, ou dor de cabeça, que é muito comum,
enxaquecas, as cefaleias, também pode vir por compressão desses nervos também. Então tudo isso é possível de ser tratado, de ser curado. Nós fazemos esses trabalhos com acupuntura e com esse equipamento chamado REAC, que ele desfaz todas essas contraturas, né? Então, se vocês precisarem, telefone fixo 4229-3366 e telefone de celular, o WhatsApp do meu consultório é 96810-2230. E vocês precisando de alguma informação de onde eu atendo aqui em São Paulo, aqui perto da Rádio Vibe Mundial, e atendo também em São Caetano e às vezes, quando necessário, atendo em hospitais, atendo pacientes domiciliares também, mais dificilmente hoje em dia, mas costumo atender também. E aqui em São Paulo eu atendo na rua Itapeva, que é aqui uma travessa da Avenida Paulista, 490, que é um lugar bem fácil de se chegar, perto aqui da Rádio Vibe Mundial. E também faço esses tratamentos aqui em São Paulo. Então, se vocês precisarem de alguma informação, é só entrar em contato com a clínica, com as secretárias que vão atendê-los e vão te dar as informações se você quer ser atendido aqui em São Paulo, aqui na Itapeva, ou lá em São Caetano, que fica... antigamente São Caetano era considerado interior, né? Quando eu estudava no colegial, porque eu estudei aqui na Avenida Paulista também, aqui no prédio do Gazeta, aqui no Colégio Objetivo, na época, que foi fantástico para mim, porque parece que eu nunca tinha aprendido tanta coisa como eu aprendi nesses anos que eu fiz o colégio aqui. Então, gostava muito dessa região aqui, andava a pé aqui, Avenida Paulista, e agora estou aqui voltando para minhas origens. Então, estou gostando muito de trabalhar aqui, de fazer aqui esse programa aqui na Vibe Mundial. E agora, aproveitando, já vou falar o que eu vou fazer nos próximos cursos, que nós encerramos aqui, então, essa parte aí da experiência de quase morte. Então, espero que vocês tenham entendido e como isso ajuda as pessoas também. E a partir da próxima semana, nas próximas semanas, eu vou começar a falar um pouco da psicologia junguiana. Jung foi um médico austríaco que se chamava Carl Gustav Jung, e ele desenvolveu uma teoria completamente diferente da teoria freudiana, porque ele falava de corpos diferentes, de lados diferentes que nós temos, e ele falava muito que todos nós, como somos formados por um pai, por uma mãe, um espermatozoide e um óvulo, nós temos também dentro da gente um lado masculino e um lado feminino, e ele chamava isso de o feminino de ânima e o masculino de ânimos. E eu vou falar bastante sobre essa teoria com vocês, e aí nós vamos viajar bastante na teoria do Carl Gustav Jung e de como que dá para diagnosticar se a gente está usando corretamente esses lados, porque esse lado, por exemplo, feminino do homem, a ânima, é o lado normalmente profissional, o lado que a pessoa consegue elaborar as qualidades que ela tem, principalmente nas áreas artísticas, na música, numa série de coisas. Bom, então nós vamos encerrando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, então, 4229-3366, o fixo, sempre 011 96 810-2230 no WhatsApp, tá bom? Então, boa semana a todos, muito obrigado. Obrigado, Tomás, pela audiência, pela assistência, e um grande abraço a todos. Até!